Olha, o recado tá dado, e não foi por qualquer um. José Dirceu, com a experiência de quem conhece as engrenagens do poder, botou as cartas na mesa na Globo News e não poupou ninguém. Ele desmascarou a farsa de Flávio Bolsonaro, que tenta herdar o trono sem ter luz própria, e ainda escancarou o descaso de Tarcísio de Freitas, que abandonou São Paulo para alimentar uma ambição presidencial precoce. É o projeto da soberania contra o projeto do vazio. Vem entender por que a direita está batendo cabeça enquanto o Brasil volta a crescer. Ministro, boa tarde. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Estúdio I. Muito obrigado, Andréa. Boa tarde. Ministro, da última vez que o senhor esteve aqui, eu estava recuperando a última entrevista que fizemos, o Tarcísio de Freitas ainda era um candidato, uma possibilidade de candidato para competir contra o presidente Lula. E o senhor disse o seguinte, isso foi em meados de 2025. Tudo indica que partidos da direita vão buscar um candidato único, se o Bolsonaro permitir, que seria o Tarcísio. Mas o Tarcísio não é invencível, porque essa aliança compromete muito a direita com a agenda do Flávio Bolsonaro. Induto, anistia, uso da força, trumpismo bolsonarista. Corta para agora, Flávio Bolsonaro candidato e as últimas pesquisas mostrando que ele está empatado tecnicamente com o presidente Lula. Na avaliação do senhor, o que aconteceu? Primeiro que em 14, 18 e 22 as eleições foram equilibradas. Aliás, nós perdemos em 18. Se o Lula fosse candidato ou pudesse fazer campanha, talvez nós tivesse ganho. Então há um equilíbrio no país. Eu não vejo isso como algo que não se possa vencer, esse equilíbrio. As pesquisas de hoje já mostram uma situação da CNT-DNA, uma situação mais favorável ao Lula. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que vai ser uma eleição disputada. Porque o mundo está assim, não é só o Brasil. Nós olharmos todas as eleições, com raras exceções da Hungria agora, ou do México, as eleições são muito disputadas. O país tem que optar por dois projetos políticos. O projeto da direita bolsonarista, porque é disso que se trata. O Caiado, não sei que diferencial ele vai apresentar para o país. E o projeto que o Lula representa, que derrotou o Bolsonaro, porque inclusive defendia a democracia. E agora nós acrescentamos a soberania do país. O que eu tenho perguntado é, o Flávio Bolsonaro vai representar o Brasil no mundo? Vai negociar com o Trump, com a União Europeia? Mas na visão do senhor, o que explica? Porque muita gente dentro do PT compartilhava da opinião de que o Tarcísio seria mais difícil do que o Flávio Bolsonaro. Muita gente preferia o Flávio, o senhor deve ter ouvido isso bastante. Sim. O que era a opinião do senhor? O senhor achava que... Eu acredito que o candidato é o Bolsonaro, é o Jair Bolsonaro. O Flávio é um delegado dele, como aliás o Tarcísio foi um delegado dele. Eles não têm vida própria, não têm liderança própria. O Flávio não é uma liderança nacional, ele é filho do Bolsonaro e representa o eleitorado conservador bolsonarista. E há outras razões no país para que ele tenha esse resultado, que são razões econômicas, sociais, políticas. Por exemplo, o governo do Lula trouxe estabilidade para o país, previsibilidade, defendeu o país num momento difícil, que foi o tarifaço, tem mantido o país fora da guerra, fora de conflitos internacionais. O país está crescendo a renda, o emprego, mas mudar a vida de milhões de brasileiros precisa mais. Para fazer mais, um governo precisa ter um apoio no Congresso Nacional para fazer mudanças que nós nem propusemos. Mas, de qualquer maneira, se nós olharmos para a situação do país hoje e olharmos há 4 anos atrás, o país está melhor. Ministro Otávio Guedes, prazer falar com o senhor novamente. Ministro, o senhor citou ali a derrota eleitoral do Orbán, tinha 16 anos no poder, aí o eleitor enjoa, cansa e troca. O PT já tem, se somar Lula e Dilma, até 17 anos, quase 18 anos de poder. Duas perguntas. Primeiro, não há... O problema da candidatura do Lula não é a fadiga de material? E onde estão as novas caras do PT? Por que não houve renovação? Boa pergunta, né? Não houve renovação, inclusive, por causa do Mensalão e da Lava Jato. Vamos lembrar que no Mensalão, o PT perdeu o seu presidente, seu secretário-geral, seu tesoureiro. O presidente da Câmara, o líder do governo e o líder do PT. 5 ministros de Estado. A Lava Jato praticamente tirou da vida política dezenas, mais de uma centena de quadros que nós tínhamos nas estatais, nos fundos de pensão, no primeiro escalão do governo. E nós sofremos um processo de repressão de 13 a 19. Política, porque houve um golpe, jurídico parlamentar, mas golpe. A prisão do Lula, injusta, política, de exceção, que foi anulada, mas houve. Então nós passamos por um certo trauma. Então, em parte, explica assim. Em parte, porque a liderança do Lula se fez por merecer. Ele não ganhou 3 eleições, 5, aliás, porque elegeu e reelegeu a Dilma, ele, o PT, uma coalizão de forças políticas. Então, pode haver um estresse de material ou a imagem do Lula, não. A imagem do Lula continua sendo excelente. Não é por causa do Lula, é muito menos por causa da idade dele. A insatisfação que existe é boa, é natural, é uma insatisfação pelo modo de vida, pelas desigualdades, pelos problemas
problemas que uma família, que o pai de família, que a mãe enfrenta no dia a dia. O governo não está fazendo nada para resolver isso. O governo fez um esforço tremendo para o ensino integrado, para o pé de meia, para a educação. Esses dias me falaram, as filhas no INSS. É verdade, mas o governo garantiu o aumento real dos aposentados, o governo garantiu a farmácia popular para os aposentados, benefício de prestação continuada, porque senão nós vamos nos perder num momento determinado e ver o período de que nós governamos. Só do país ter voltado para a democracia, ser respeitado no mundo. Tem um presidente que defende a sua soberania, toma medidas para proteger a empresa brasileira e a família brasileira, porque o Lula não tomou só medidas para proteger a empresa, deu isenção da luz, deu o gás do povo, aí diz que é eleitoreiro. Não é não, é para evitar os efeitos da crise que nós estamos sofrendo por questões internacionais. Então o governo tem tomado medidas, age. Agora é uma disputa política, é uma disputa de imaginário, é uma disputa que envolve valores morais, questões religiosas, é num mundo de extrema direita. Você cita o caso do Orbán, mas o Orbán era autocrata. O Orbán estava desconstituindo a democracia da Hungria. Agora, ministro, o senhor da última vez que esteve aqui falou que o sucessor do presidente Lula é o PT. Quem? Não, eu sou prático para responder isso. Se nós formos pensar num candidato imediatamente, é o Haddad. Aliás, ele aparece nas pesquisas para presidente da República numa posição que quem pode disputar. Ele vai disputar o governo de São Paulo. A minha avaliação, e eu defendi junto a ele meses que ele fosse candidato, até porque ele não chegará em 30 sem passar por 26 em São Paulo. Ele tem condições de ganhar esse governo de São Paulo. Essa eleição vai ser igual para igual com o Tarcísio de Freitas. A situação do Tarcísio de Freitas não é uma situação boa. Nem vou falar da dissidência semi-aberta pelo Gilberto Kassab. Eu vou dizer da avaliação do governo dele. Esse sim é um governo sem marca. Porque São Paulo, ele ligou para o piloto automático, ficou um ano cuidando da sucessão presidencial, não cuidou de São Paulo, não cuidou do Estado. Ele não faz ideia do que é o complexo tecnológico, industrial, já que está na robótica, de Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, São Carlos, Araraquara, com os institutos de pesquisa, com uma logística e uma infraestrutura moderna. Então, não cuidou da educação, da saúde, criou crise na Polícia Civil, militar. É um governo muito fraco, investiu pouco, deixou uma renúncia fiscal enorme, quase de 82 bilhões, deixou um déficit público, cuidou muito mal do servidor público. Quem atende na educação, na saúde e na segurança são os servidores públicos, quem atende as famílias, atende os cidadãos. Então eu acredito que é uma disputa que nós podemos vencer. Então nós temos sim nome, e temos outros nomes, porque tem governadores do PT altamente aprovados, e lideranças surgirão também no processo político-social. Eu pergunto o seguinte, do lado de lá, quem eles têm para apresentar, para disputar a eleição nos próximos anos? Então não é um problema, há um problema no Brasil de novas lideranças em geral. O que a gente viu nessa entrevista do José Dirceu foi uma verdadeira aula de realismo político. Ele começa lembrando algo fundamental. O Brasil está rachado, sim, e as eleições serão disputadas palmo a palmo. Mas não se enganem com essas pesquisas que mostram o Flávio Bolsonaro empatado com o Lula. Dirceu foi cirúrgico. O Flávio não é uma liderança, ele é um delegado. Ele não tem luz própria, não tem projeto de país, e muito menos estatura para sentar numa mesa de negociação com a União Europeia ou com os Estados Unidos. Ele é apenas o sobrenome de um projeto que flerta com o autoritarismo e com o trumpismo. E para quem acha que o Tarcísio de Freitas é o moderado da vez, o Dirceu trouxe a real sobre o que está acontecendo em São Paulo. O governador ligou o piloto automático. O estado de São Paulo padece. Dirceu apontou que Tarcísio ignora o complexo tecnológico e industrial do Estado, maltratou o servidor público e criou crises desnecessárias nas polícias. Ou seja, é um governo sem marca, focado em renúncia fiscal para os amigos e déficit público para o povo. É a velha receita neoliberal com roupagem nova, mas com o mesmo descaso social de sempre. Muita gente pergunta sobre a fadiga do PT. O Otávio Guedes tentou essa cartada, mas o Dirceu respondeu à altura. Se houve dificuldade de renovação, foi por causa da perseguição implacável do lawfare da Lava Jato, que tentou dizimar uma geração de quadros políticos. Mas a liderança do Lula não é fruto do acaso, é fruto de resultado. Vejam bem, o país voltou a ter previsibilidade. O Lula garantiu aumento real para aposentados, farmácia popular, pé de meia para os estudantes e tirou o Brasil da rota de conflitos internacionais. Enquanto a direita gasta tempo discutindo anistia para golpista, o governo progressista está discutindo como o trabalhador vai pagar a conta de luz e colocar comida no prato através do gás do povo. A grande verdade que sai dessa entrevista é que temos dois projetos em disputa. De um lado, herdeiros políticos que vivem de sombra e de um governador que esqueceu seu estado por ambição pessoal.
Do outro, um projeto que defende a democracia, a soberania e a proteção da família brasileira contra as crises internacionais. Não podemos cair na armadilha do cansaço. O Haddad em São Paulo e o Lula no Brasil representam a chance de consolidar um país que investe em inteligência, indústria e, principalmente, em gente. O Dirceu está certo. Do lado de lá, falta projeto e sobra oportunismo. Vamos ocupar as redes e as ruas, porque a disputa pelo imaginário do povo brasileiro está só começando.